Neste breve vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as bases bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, certo? Bom, teria muita coisa? Sim. Então a gente pensou, selecionou algumas ideias, ou pelo menos algum exemplo, que é para você ter em mente. Se alguém perguntar sobre bases bíblicas no Antigo Testamento, o que você pode falar? Como é que você vai justificar capelania no Antigo Testamento? Bom, dê uma olhada aqui na tela. Você pode justificar com Gênesis, o ato redentor divino. A gente sabe, a gente explica, a gente fala para os outros, a gente usa até toda essa história da salvação para evangelizar as pessoas. Tenho certeza que você faz isso. Então, quando você for perguntado sobre capelania no Antigo Testamento, você pode, com certeza, falar sobre o cuidado divino que se manifesta à humanidade desde o Gênesis. Quando tudo acontece, quando o homem então se desvia, o homem ser humano, ok? Quando ele se desvia, quando ele faz as escolhas dele, e o próprio Deus então intervém. E a gente até costuma dizer que vários textos do Antigo Testamento vão apontando para Cristo, que a gente não tem como ler o Novo Testamento totalmente desconectado do Antigo, que a gente não faz isso. Então lembra que a gente comentou até lá atrás sobre a questão interdisciplinar? É isso. São diferentes conhecimentos interagindo, dialogando, para a gente explicar, às vezes, uma mesma questão, um mesmo fenômeno. Então, em Gênesis, a gente já tem esse ato redentor como uma base para a capelania. Esse Deus, então, que intervém, colocando, então, Tem até, eu estou falando aqui, estou lembrando, tem até imagem, de Deus como que a galinha que abre suas asas para que os pintinhos se aconcheguem e se sintam protegidos. Então é basicamente isso, é uma boa imagem para a gente ter. Então no Gênesis a gente já teria um bom apoio para a questão da capelania. Salmos e os profetas, nós temos também, veja só, nos Salmos a gente tem a gente tem as dores do ser humano, as orações, os cantos que revelam as dores, os sofrimentos e também revelam o cuidado de Deus sobre um povo, uma pessoa, um grupo, uma situação, Quando Deus intervém, por exemplo, no Egito, é uma intervenção, é um cuidado que a gente pode usar para defender esse ato de capelania divina. E quando a gente tem nos Salmos e mesmo nos profetas, os profetas interagindo com o povo e ações dos profetas que revelam o cuidado divino. Então, todas essas situações são situações pertinentes e que nós podemos usar como um apoio para a capelania e como um apoio para a capelania divina sobre a humanidade. Deus piedoso, benigno, sofredor, misericordioso, aquele que sara feridas, cura, guia, restaura a saúde e ampara. E aqui, olha, vou até fazer uma pausinha, porque o restaurar a saúde pode não significar a pessoa ser curada. A gente precisa pensar nisso. Às vezes a pessoa não será curada. Às vezes a pessoa não vai resistir. Às vezes, e a gente tem gente na família, a gente tem amigo que convive com uma enfermidade. Então, é um grande desafio para nós, estudantes, acadêmicos, e é um grande desafio para o capelão e capelã, ou para a capelania, lidar também com essa situação. Saber que a questão, às vezes, da cura e da saúde, ela não passa unicamente pela cura do corpo, porque o corpo, às vezes, não será curado.
né? Então, a gente já é desafiado aí para uma reflexão um pouco maior em relação à própria vida, em relação ao modo como eu enxergo as coisas, como eu interpreto os fatos e da própria relação com Deus, certo? E há pessoas que dão um testemunho brilhante, tocante a respeito dessa relação com Deus, apesar de, embora tenha convivido com uma enfermidade, elas ainda assim se sentem pessoas restauradas e curadas. Olha só o desafio, hein? Então isso é muito importante porque alarga um pouco mais a nossa reflexão e os nossos olhos. Bom, em relação ao Novo Testamento, eu poderia, por exemplo, falar sobre, né, já está aqui na tela, que a gente vai colocar, que é o bom samaritano, mas agora já estou me lembrando aqui do seguinte, a gente mencionou no Antigo Testamento, né, sobre o Egito, a libertação do Egito e tal, e a gente também pode dar o pulo aí no tempo e vir, eu estou gravando o vídeo bem pós-Páscoa, e a gente vai então pensar na concretização de toda essa ação divina na Páscoa, que é quando então Cristo vai à cruz, é entregue então por toda a humanidade. Então é a capelania divina até as suas últimas consequências, né? Então eu posso pensar em Jesus, toda a sua vida e todo a sua ação, né? As suas curas, o seu perdão, enfim, o seu exemplo e o seu ato máximo de amor e serviço. Lembra que a gente falou sobre serviço? É o ato máximo de amor e serviço na Páscoa, que é o que a gente então passa então pela cruz e depois pela ressurreição. Então esse já seria um bom argumento para a questão da capelania. E também eu trouxe aqui para a gente pensar a parábola do bom samaritano, que é um exemplo assim bem literal, né, de uma ação que acontece passo a passo, com exemplos então a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Que então, nós temos os personagens, você já conhece o texto, pode até ler aí, o sacerdote e o levita, que eram comprometidos com o culto no templo em Jerusalém, né? Lembrando que Jerusalém sempre é o grande centro, e lá então está todo o cérebro pensante, né? Tanto para o bem quanto para o mal, e esse sacerdote e esse levita totalmente comprometidos com o culto no templo. Então eram pessoas religiosas. E aqui no samaritano, a gente tem o samaritano como aquele que representa a oposição, porque eles não se davam então com o povo, né, de Israel, com os judeus, eles não se davam, não eram pessoas bem apreciadas, e o samaritano ele não deixa de ser um exemplo, uma metáfora de pessoas com as quais, no exercício da capelania, o capelão e a capelã vão encontrar pelo caminho. Pessoas, possivelmente, de tendências diferentes, de religiões diferentes, de crenças diferentes, certo? E que ele vai encontrar no caminho. Na parábola, a gente tem aquele que é o dono da hospedaria, e nós temos então a ideia da pessoa enferma, porque ele está em uma situação de vulnerabilidade, e a composição desses elementos, né, o bom samaritano, que é aquele que vai ajudar, né, também, o hospedeiro, que é aquele que vai acolher ali na pensão dele, né, na casa dele, e a questão do enfermo. Então veja, a gente tem elementos bem representativos.
Nós temos pessoas com as quais às vezes a gente não concorda, que têm crenças diferentes, né? A gente tem, e não obstante, ou seja, apesar disso, a minha convicção pessoal, ela não pode ser empecilho para esse apoio, para essa ajuda, para essa assistência que o capelão vai proporcionar dentro de um espaço de sofrimento e de dor, certo? Então, fica a lembrança aqui em relação à parábola, para que cada um então releia, né? E vá fazendo as conexões importantes e pertinentes dentro do conceito, então, da própria capelania, ok? Bom, é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre mais algumas coisas e vocês vão lendo aí, trocando ideias, tá bom? Até mais então.